bem com vocês? Continuando o que nós paramos na última aula aí, falamos sobre já uma introduçãozinha deste capítulo, vimos os países africanos que chegaram à sua independência ou retomaram a sua independência. Agora nós vamos ver nessa aula sobre os países ali da Ásia que alcançam também o seu objetivo de independência. Ok? Vamos juntos nessa aula? Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos falar sobre os países asiáticos, né? Retomando a sua independência. E aí na Ásia, né, esse novo colonialismo europeu ocorreu de forma um pouco diferente do que aconteceu na África. Os europeus implantaram, né, sua dominação por quase toda a extensão do continente africano, e na Ásia o território colonizado ele foi menor. Então podemos dizer que essa presença europeia no continente aí se concentrou mais ao sul do continente. Uma outra diferença foi a intensidade da submissão que foi imposta pelos europeus, né? Na Ásia, que sofreu uma variação maior que na África. No caso asiático, não era raro, né, a manutenção de um líder local no poder. Por exemplo, na China, sempre existe um líder chinês no governo central. Ainda assim, muitas vezes, esses líderes eram obrigados a se submeter às intervenções europeias e tudo mais. O colonialismo europeu se concentrou em três regiões principais: Indonésia, Indochina e na Índia. O território indiano aí, né, atrai os europeus há muitos séculos. E durante essa montagem do antigo sistema colonial, que ocorreu lá no século XVI, nós podemos destacar aí os portugueses, né? Então, alguns europeus eles estabeleceram feitorias ali. Então, posteriormente, já no século XVIII, os ingleses também se manifestaram pela região, né? Se interessaram ali. E aí, no século seguinte, durante o período do neocolonialismo, que nós estamos falando agora, eles controlaram diretamente o território. A intensa exploração dos ingleses na Índia provocou resistências dos povos ali a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, e isso acabou desencadeando um movimento de independência bem peculiar. Mahatma Gandhi, que é o líder indiano aí, né, conseguiu reunir várias forças internas que viviam em constante disputa. Nessa região, as lideranças religiosas elas tinham grande poder político e geralmente disputavam entre si a hegemonia, com destaque entre os hindus e os islâmicos. Gandhi ele era respeitado por todos e essa razão levou a propor a aplicação de um antigo conceito conhecido como desobediência civil, que se caracterizou como um movimento de resistência pacífica. Segundo Gandhi, a população indiana ela deveria resistir a essa dominação dos ingleses, só que sem fazer uso de qualquer tipo de violência. Então, todas as leis inglesas que fossem contrárias aos interesses dos indianos, elas não deveriam ser respeitadas. Os impostos não deveriam ser pagos, o governo inglês não deveria receber nenhum tipo de apoio da população indiana. Esses são alguns exemplos aí. Então, toda a prática que envolvesse tal forma de resistência deveria abdicar do uso de qualquer método violento. Essa forma de resistência defendida pelo Gandhi deu certo, ela deu resultado. Não muito tempo, né, depois que iniciaram, o governo dos ingleses aí percebeu que não conseguiria mais introduzir e nem fazer com que os indianos pudessem colaborar. Tendo em vista que a força usada aí pelos ingleses para explorar a Índia eram os próprios indianos, né? Então, assim, eles permanecendo até o fim da Segunda Guerra Mundial ali, eles conseguiram esse apoio dos indianos. Nessa fase aí, a Indochina foi atacada pelos japoneses que, percebendo a fragilidade da França, que já estava sendo controlada pelos alemães, então tentaram torná-la, né, submissa ao Império Japonês.
Terminando a Segunda Guerra Mundial e a derrota aí dos países que formavam o eixo, entre eles, nessa aliança, o Japão fazia parte, né? Aconteceram vários movimentos de independência no território da Indochina. Nesse momento, os franceses, né, tentaram retomar o controle da região e o fizeram precariamente. Só que esse movimento já era tarde demais para que isso acontecesse. Por quê? A primeira libertação ocorreu no ano de 1949, que foi teve como resultado aí a formação da República Democrática Popular do Laos. 4 anos depois, em 1953, surgiu o Reino do Camboja. E aí, finalmente, no ano seguinte, a França reconheceu a independência do Vietnã do Sul e também do Vietnã do Norte. É importante nós destacarmos que o Vietnã vivenciou um conflito interno, influenciado pelos Estados Unidos na parte sul e pela União Soviética e China na parte norte. Isso provocou a divisão do país, né? Isso fica conhecido como Guerrilha de Ho Chi Minh. Esse conflito ocasionou em 1954 a divisão do Vietnã em República Democrática do Vietnã ao norte e a República do Vietnã ao sul. E com o fim da guerra, o país ele foi unificado. Bem, pessoal, é isso aí. Acabamos de ver aí, né, países da Ásia retomando a sua independência. Vimos sobre Gandhi, um importante líder aí que ajudou nesse processo no seu país. E agora, nas próximas aulas, nós vamos continuar esse conteúdo, ok? Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!